Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Nós não iremos cessar em dizer que Tu és santo. Tu és majestoso. Tu és grandioso. Tu és magnífico. Tu és incomparável. Tu és o único Deus das nossas vidas. Declare. Abra a tua boca, declare. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo
Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter pagado o preço mais alto, de ter se entregado naquela cruz, para que hoje pudéssemos cantar. Por isso, Senhor, firmado estamos em Ti, firmado estamos nas Suas promessas. Pois sabemos quem Tu és, sabemos o Deus a qual servimos. Obrigada, Pai. Meu coração está firme em Ti. Diga isso para Ele. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz e clama o nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Que possamos alcançar de Ti, Senhor. Vamos começar a clamar o nome de Jesus. E Ele
te dará misericórdia, te dará a graça que você precisa e a luz. Basta você clamar pelo nome dele. Mesmo que as lágrimas caiam, que elas sejam para regar a sua fé, que sejam gotas de adoração, mas não de murmuração, não de desânimo, mas lágrimas que dizem: Senhor, eu estou firme em Ti, estou firme na promessa, e eu lanço tudo em Ti, aos pés da cruz, porque eu sei o ato que você fez por mim, e por isso confio em Ti. E aí, jovens do Brasil, bem-vindos a mais um OC Youth. Gente, eu tô com muita alegria porque hoje eu tô acompanhado não apenas pela Esther Duran, né, que sempre estava ajudando, mas agora estamos crescendo. A gente tá aqui também com o nosso querido Pablo, né? Alguns jovens já conheceram ele na festa de tabernáculos, onde a gente se juntou com a igreja, alguns outros no acampamento de Itatiaia. Mas bem, como ficamos felizes, pois isso é resposta de oração, e também você estando aqui agora, ouvindo a palavra, também é uma resposta de oração. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para ministrar para o teu coração hoje, nessa noite. Vamos estar falando sobre intimidade, e se você nunca participou desse nosso culto online de jovens, então bem-vindo ou bem-vinda. Nós aqui zelamos pela palavra de Deus, não somos apenas um culto para entreter os jovens da nossa igreja, muito menos para apenas checar um checkbox, né, dizendo temos esse ministério, não. Aqui nós estamos fazendo de tudo para levantar e preparar uma geração que está disposta a pagar o preço de serem discípulos de Cristo e viver esse chamado. Então, eu posso ver aí nos comentários alguém falando, eu irei. Vocês lembram que o pastor ensinou um dia o que de fato significa e o peso que carregam essas palavras. Então, coloquem aí, #eu irei. E vamos orar para a gente poder começar esse momento, porque, claro, sem o Espírito Santo, sem a presença do nosso amado nos conduzindo, nada disso teria valor. Nada disso, todo esse equipamento que o próprio Senhor nos deu, se nós não usamos através da graça e o poder dele, então literalmente é apenas máquinas e eletricidade, né? Mas nós acreditamos em tudo que o Espírito Santo faz através desse ministério, pois ele não tem barreiras. Ele vai te alcançar aí onde você está. Amém? Glória a Deus. Então, todos fechem seus olhos e vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa noite. Te agradeço por esse encontro, por esse momento com esses jovens, Senhor. Eu peço nessa noite que você venha me usar como um mensageiro. Ah, Deus, como eu estou com anseio e com empolgação para também ser ensinado, para também ouvir a Tua voz, ouvir o Teu sussurro no meu ouvido, Pai, para poder ministrar a esses jovens. Pai, abre os olhos, abre os ouvidos, Pai. Agora eu repreendo toda distração e eu peço que essas palavras possam penetrar cada coração que está presente nessa noite, Pai. Que essa palavra possa trazer entendimento, conhecimento, e que possamos, Pai, crescer em nosso amor por Ti. É em Teu santo nome que eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Jovens, se você está anotando, o título dessa palavra é intimidade. O que foi perdido? Nós ouvimos falar muito sobre avivamento, né? Brasil, o país do avivamento, mas muitos ainda não entendem que avivamento, anota isso, é um processo de restauração. Quando te perguntam o que é avivamento, é o processo por qual uma pessoa praticamente morta precisa passar. É um processo de restauração. E avivamento é quando aquilo que começou a morrer volta a tomar vida, volta a ter vida. E então, avivamento não é a revelação de algo novo, mas sim a lembrança daquilo que nunca deveria ter se perdido. Você entendeu isso? Avivamento não é a revelação de algo novo,
mas sim a lembrança daquilo que nunca deveria ter se perdido. Uma vida que precisa ser avivada é uma vida que precisa lembrar o que realmente é o chamado de Deus. Qual é, jovem, o chamado de Deus? Qual é o chamado que Deus tem para você e para mim, para todos? É um chamado a sermos santos, como Ele é santo. E somente quem realmente entende quem Ele era, poderá entender quão profundo é o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender a nossa condição. Nós precisamos entender quem nós éramos. Pois essa condição velha nossa, ela estava tão extremamente mal, que Jesus precisou descer e morrer em nosso lugar, para que nós possamos ser restaurados. É por causa da nossa condição que Jesus desceu e morreu onde nós deveríamos ter morto. Mas pelo fato de Jesus ter descido e morrido nessa cruz, pelo fato disso, hoje podemos viver uma nova condição, uma nova natureza. Vocês lembram que eu estava ministrando sobre isso? A verdade é que muitos precisam de avivamento com muita mais urgência do que imaginam. A verdade é que a necessidade por avivamento é muito mais urgente do que os brasileiros entendem. Se sua nova natureza parece muito com a velha, então será que realmente é nova? Tem muitos cristãos, tem muitos evangélicos, tem muitos crentes, que quando você olha para ela, você fica até perguntando, será? Será que esse verdadeiramente nasceu de novo? Porque a forma que ele fala, a forma que ele age, as coisas que ele faz, as brincadeiras que ele menciona, não parece nada com a nova natureza. Isso você só vai saber se você está na nova ou na antiga, quando você realmente entende como era essa velha natureza. E o primeiro ponto que eu quero fazer nessa noite, para vocês que gostam de anotar lá, eu sei que Pablo faz esboços muito bons, né? Eu sempre vejo ele aí. Jovem, para nós entendermos a nossa condição, nós precisamos voltar ao começo da criação, voltar ao jardim e entender aquilo que foi perdido. Quando Deus criou o homem, ele era o homem sem mancha, ele era sem pecado, ele era sem malícia. Ele tinha algo tão especial. Ele tinha algo, mas tão maravilhoso. Intimidade com Deus. Na criação dessa terra, o homem tinha intimidade com o Senhor. E Deus habitava no jardim. E Ele falava com Adão e a Eva. Ele falava com eles. E em Gênesis 3, no verso 8, nós vemos, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 3, 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que Deus mais queria era intimidade com Adão e Eva. Você imagina ter uma intimidade tão profunda com Deus que você está no seu quarto e começa a ouvir passos, e não são os passos da sua mãe, não são os passos dos seus irmãos, não são os passos do próprio Deus vivo. O que você faria se agora você começasse a ouvir passos? Quanta intimidade! Quão profundo era essa proximidade que eles tinham com o Senhor, e o que Deus mais queria.
o maior desejo dele com a humanidade era justamente ter intimidade. Mas ele não queria intimidade apenas com seres programados a adorá-lo. O Senhor desejou intimidade com um ser que pela sua própria vontade, pelo próprio livre-arbítrio que Deus colocou neles, escolhesse amar a seu Criador. Deus tem extremo prazer quando um filho escolhe adorá-lo. Eu estava vindo no carro, na verdade, com Esther e Pablo, eu estava compartilhando com eles algo que impactou tanto a minha vida quando eu ouvi o pastor Chris ministrar sobre isso, porque muitos se perguntam, por que Deus permitiu o inimigo estar no jardim? Por que Deus colocou árvore? Porque sem escolha não existe o livre-arbítrio. E o Senhor, Ele tem muitos servos no céu. Ele tem muitos anjos que o adoram. E Ele até recebe e sente prazer nessa adoração, sim. E o pastor Chris, usado pelo Senhor, compartilhou uma analogia de um dono de uma casa. Um homem, um rei, vamos colocar, um rei. E esse rei, ele tem servos muito bons. E ele tem servos que sabem muito bem como preparar a comida que esse rei gosta. E os servos, eles passam o dia preparando essa comida, e quando eles servem essa comida para o rei, ele se agrada e diz: essa é minha comida preferida. Obrigado, servo bom e fiel. Mas quando o filho do rei, por livre e espontânea vontade, um dia acorda com o desejo, dessa vez, ele preparar o prato para o seu pai, o rei. Esse filho vai, prepara e serve o prato preferido do rei. E essa vez é diferente. É o mesmo prato, mas é uma oferta que um servo nunca conseguiria dar, e sim um filho. Nós, assim como os anjos, adoramos ao Senhor. O prato predileto dele. Mas como é diferente para ele. Quando nós, com todas as nossas escolhas, dizemos: Deus, acima de tudo, é contigo que eu quero estar. Acima de tudo, eu quero te entregar esse prato a ti, essa adoração santa e agradável. Então, por isso Deus nos deu esse livre arbítrio para escolher adorá-lo. Mas o livre arbítrio, eu confesso, gente, eu falo essa palavra e eu não sei se eu estou falando errado, porque tem árbitro, né? E arbítrio. Mas o livre arbítrio não existe, não é possível quando só tem uma escolha. É fácil dizer que você ama Deus acima de tudo quando é a única opção. E por isso Deus plantou uma árvore no jardim. É como uma ilha. Também, outra analogia do meu pastor. Gente, eu estou dizendo isso porque tudo que vocês estão recebendo, primeiro começa dessa cabeça que Deus espinga a unção, né? Como o pastor Lucas fala, que espinga a unção sobre o pastor Cris, sobre o pastor Lucas. Cai pela barba e ela começa a cair sobre nós. E eu tenho aprendido muito com esses homens. Eu convido vocês a ouvir as palavras de terça e de sábado. Se você acha esse um bom alimento, espera ter uma dessas palavras de terça e sábado. E foi lá onde o pastor mencionou sobre uma ilha. E tem um homem e a mulher nessa ilha. E esse homem pode até ser, entre aspas, fiel a essa mulher. Mas a fidelidade desse homem nunca vai ser comprovado até ter outra mulher nessa ilha. Porque é fácil o homem dizer: eu amarei você e só você, até a eternidade, quando é a única opção. Mas quando outra mulher é colocada na ilha, então aí as suas palavras se tornam verdadeiras. E sua escolha diária é sincera.
E Deus colocou 2 árvores para ver se o homem verdadeiramente, sinceramente ia amá-lo. Só que o homem foi para a árvore que não deveria, e a morder desse fruto, algo foi perdido nesse dia. Ao morder esse fruto, algo se perdeu. Por que ao comer o fruto da árvore, o homem perdeu intimidade com Deus? Por que ao comer esse fruto, a intimidade foi perdida? Anota isso, jovem, e não deixe ninguém te enganar. Porque intimidade com Deus é impossível sem santidade. Intimidade com Deus é impossível sem santidade. E a Bíblia diz que a desobediência é tão mal como o pecado da feitiçaria. A desobediência é tão ruim quanto o pecado da feitiçaria. Você acha que um feiticeiro é íntimo do Senhor? O que dizer de um desobediente, então? 1 de João, capítulo 1, verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, então sim temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No primeiro capítulo de João, a primeira carta de João, nos ensina que aquele que diz ter comunhão com Deus, mas anda nas trevas, não o tem. É um mentiroso. E quantos mentirosos hoje tem nas igrejas? Quantos mentirosos hoje existem que dizem ter comunhão com Deus, mas andam nas trevas? Escondem a sua vida de pecado, achando que se ninguém vê, então não tem problema. Gente, você não vive uma vida santa para os seus líderes, ou para os seus amigos, ou para a sua igreja. Você vive uma vida santa para intimidade com o Senhor. E você pode mentir para mim, você pode mentir para os seus líderes, você pode mentir para os seus pastores, mas no dia final, o Senhor irá perguntar para você: quem que eres tu? Pois eu não te conheço. Eu conheço meus íntimos. Hebreus 12:14 diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. E por isso o povo de Israel não queria subir o monte. O povo de Israel não queria subir o monte onde Deus estava manifesto, mesmo Deus chamando-os. Porque eles tinham medo, diz a palavra. Porque eles sabiam daquilo que eles tinham nos seus corações. Eles sabiam que não eram santos. Como Josué, como Moisés. Que eles não tinham se separado para o Senhor. E se eles soubessem e entrassem na intimidade do Senhor, a glória e a santidade manifesta de Deus ia matá-los na hora. Porque é impossível você andar em pecado e ter comunhão com o Senhor. E para cobrir o pecado de Adão e Eva, o Senhor precisou matar um cordeiro. E sangue precisou ser derramado, porque o salário do pecado é a morte. Alguém precisou pagar o preço desse pecado. E essa lei que o salário do pecado é morte, é uma lei tão séria e igual à lei da gravidade. É uma lei que foi colocada desde o princípio. E você não pode ir contra essa lei. E onde há pecado, o salário será morte. E isso é porque Deus, Ele é a única fonte de vida. E quem anda no pecado,
anda desconectado dessa fonte, como temos aprendido. Se você quer pecar, é tua escolha. Mas andar no pecado significa que você não vai andar mais em comunhão com Deus, é sua escolha. Ele te dá o livre-arbítrio para escolher. Mas quando você diz, Deus, eu prefiro andar nesse caminho, ou talvez você diz, eu nunca falaria isso, sim, mas você vive isso. E aí é onde você se desconecta à única fonte de vida. E quando você não está conectado à fonte de vida, só resta morte. Mas se o pecado foi coberto naquele dia, né? Se o pecado foi coberto naquele dia, por que Deus retirou Adão e Eva do jardim? E é porque não era apenas um pecado em qual eles caíram. Entenda isso, aqui está a chave, gente, que você precisa entender. Se Deus matou o cordeiro e cobriu eles, por que Ele tirou eles do jardim? É porque não era apenas um pecado em qual eles caíram, mas uma natureza pecaminosa que foi gerada neles, pois eles provaram do fruto proibido. Eles perderam a natureza de intimidade e deu luz à natureza escrava ao pecado. Só que o grande amor e a grande misericórdia de Deus é que mesmo, como é tolice quando os homens dizem como que Deus poderia castigar tão severamente se eles apenas comeram um fruto. Não, você não está entendendo. Estamos falando do Rei dos Reis. Estamos falando do Criador do Universo, que com tanta graça, misericórdia e amor deu tudo para Adão e Eva e falou, olha, você tem tudo isso, só não faça uma coisa. E eles se atreveram, eles tiveram a teimosia de ir em contra o Deus dos exércitos e traí-lo na cara dura. Então o que vemos quando Deus os tira do jardim é um dos atos de maior graça e misericórdia, antecedendo, claro, o maior ato de graça e misericórdia, que é a cruz do Calvário, porque desde esse momento Deus já começou o seu plano. Esse é o amor de Deus, essa é a graça, esse é o desejo dele de restaurar o que foi perdido nessa hora. Porque mesmo sendo ele traído, e mesmo sabendo que geração após geração iria traí-lo também, ele fez um plano de redenção para restaurar aquilo que foi perdido. E para a intimidade ser restaurado, uma pura e verdadeira santidade precisava ser regenerada em nós. Nós precisávamos de uma nova natureza, jovens. E aqui entra toda a história entre o jardim e nosso amado Jesus. A história onde geração após geração Deus chamava os homens de volta para a santidade. Leia as escrituras e você vai ver que em tudo é isso que Deus deseja. Volta a andar nos meus caminhos. Abra mão da sua prostituição, abra mão dos seus pecados, abra mão da sua imoralidade e voltem a ser santos. Voltem a ser meus. Voltem a ter intimidade comigo. Ele levantou profetas para pregar essa mensagem. Voltem à santidade. Ele estabeleceu uma lei para que eles possam viver vidas santas por causa da intimidade. Ele deu um tabernáculo para habitar entre eles. Mas o homem não conseguiu viver da forma necessária para voltar a ter essa intimidade com o Senhor. Não apenas uma intimidade momentânea, mas uma intimidade eterna, pois esse é o desejo de Deus.
Deus levantou profetas para guiar o povo, mas o povo não queria. Então mataram os profetas. Deus estabeleceu uma lei para direcionar os homens, mas eles só se afastaram ainda mais. Deus deu um tabernáculo e eles profanaram o tabernáculo. E mesmo os homens que precisavam ter a maior intimidade com Deus, mesmo os homens que pareciam ter a maior intimidade com Deus, nem chegavam perto a ter o que Deus realmente desejava. Pensamos no Davi, um homem com um coração conforme o coração de Deus, que também foi dominado por essa natureza antiga. Nenhum conseguia voltar ao que Deus realmente desejava. O jardim, um lugar de intimidade eterna. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Deus se cansou dos sacrifícios de cordeiros e bodes que Israel apresentava. Já não era mais suficiente para satisfazer o preço que tinha que ser pago por tanto pecado. E é por isso que Deus nos deu o Antigo Testamento. Você tem que entender isso, jovem. É por isso que é importante você conhecer essas histórias, você ler as Escrituras. É por isso que Deus nos deu o Antigo Testamento. Por isso nos deu a lei. O Antigo Testamento é dado para nós, para que nós possamos entender a nossa condição, a nossa velha natureza. Você já leu o Antigo Testamento e pensou, nossa, que povo babaca? Gente, você fala, mano, como que eles fazem isso? E justo quando tudo começa a ir bem, você vê que eles voltam a ser as mesmas bobagens. Imagina alguém lendo a sua história, como nós lemos de Israel. Será que eles pensariam a mesma coisa? Será que eles perguntariam por que ele voltou a fazer isso? Deus foi tão bom com ele. Deus enviou profetas, Deus enviou líderes, Deus instruiu, Deus o chamou. E ele ainda está voltando a se entregar a Satanás? Pois é, por isso você tem que ler as Escrituras, porque elas são, glória a Deus, um espelho. E se você ler, você vai ver e reconhecer. A lei foi dada para que nós possamos abrir os nossos olhos e entender quanto precisávamos de um Salvador. Quando eu sento com minha equipe, da minha escola de inglês, a gente sempre chega numa conclusão que precisamos elevar o nível de consciência de mais pessoas. Porque muito simplesmente, vocês sabem que eu sempre falo da minha escola e eu tenho aprendido muito através dela, engraçadamente, Mas muito simplesmente não entendem, não sabem que quão impactante verdadeiramente é o poder falar o inglês. É poder discipular pessoas famintas. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mãe que casou na Alemanha e tinha um jovem alemão que estava desejando ser discipulado. Você imagina isso? Um jovem na Alemanha com desejo de ser discipulado e não tem lá ninguém para discipulá-lo. E quando ela perguntou, na verdade, quando ela perguntou se eu discipulava pessoas em inglês, eu pensei que ela estava falando primeiramente das filhas. E eu parei para pensar para mim, quem poderia discipular a filha dela? Porque eu não posso. Então nós precisamos que as pessoas entendam isso. Gente, vocês sabem que o Senhor na festa dos tabernáculos falou para a nossa igreja que temos que aprender as línguas, que precisamos nos preparar para as missões. Só que muito simplesmente não sabem, não entendem o impacto que isso tem. E o aprendizado das línguas, como ela é importante sim para a expansão do Evangelho. E, inclusive, como eu estava falando, estamos carentes como ministério de pessoas equipadas, pessoas que estão se equipando.
E por isso, como uma escola, nós mostramos a realidade do que está acontecendo lá fora. Nós chegamos a essas reuniões e eu falo para a galera, gente, temos que mostrar para eles o que está acontecendo. Temos que mostrar para os brasileiros a realidade do que é lá fora. Porque a realidade é que metade do mundo, gente, 50% do mundo nunca ouviu o evangelho. Você vai aqui, todo mundo já conheceu essa história. Porque para eles é só isso uma história para a maioria do Brasil. Só que para a maioria do mundo, metade dela, eles nem conhecem essa história. Eles não vão saber quem é Jesus, o que é uma Bíblia. Para eles vai ser uma história que nunca ouviram. Metade do mundo simplesmente não entende a realidade da sua condição e nem 0,1% da igreja está direcionada a alcançar essas pessoas perdidas. Enquanto o único foco da igreja primitiva era ir onde a palavra ainda não foi pregada e restaurar o que foi perdido onde ela já tinha passado. Paulo ia para novos lugares para pregar o evangelho onde nunca chegou, e depois ele levantava pessoas para se assegurar que a sã doutrina ia ser guardada nesses lugares. E por isso nós, como uma escola, temos esse papel de fazer as pessoas entender a condição. Você agora, talvez seu coração está se preocupando com o ID. Talvez o seu coração, você está sentindo convicção. E esse é o poder de mostrar e expor você a realidade. E dessa mesma forma, precisamos ler as Escrituras, precisamos do Antigo Testamento para entender a nossa realidade. Para entender a realidade de 50% do mundo que não reconhece a sua condição. Então Deus assim começa a elevar o nosso nível de consciência. E o nível de consciência do seu povo. De quem eles eram. E aqui é onde muitos pregadores do Evangelho irão apenas dizer que então Jesus entrou na cena. Que então Jesus entrou na cena e agora tudo está bem. Estava tudo ruim e agora que Jesus entrou, está tudo bem. Mas não é tão simples assim. Porque nós sabemos que mesmo Jesus entrando nessa cena, muitos no último dia não entrarão no reino de Deus. Mesmo achando que viveram uma vida para Jesus. E muitos ficam tão empolgados quando entram na nossa escola, né? Gente, eu sei que tem alguns dessa igreja que se empolgaram a entrar no meu curso. Eu já dei uma boa batidinha na semana passada. Agora é round 2. Eu tô rindo, mas é verdade, gente. As nações estão esperando. Eu sempre falo isso. As nações estão esperando. E muitos ficam tão empolgados quando eles entram na nossa escola. Mas quem apenas entra no nosso treinamento e não trilha o caminho que nós já colocamos para eles trilharem, não vivem e não cumprem o propósito por qual o treinamento foi feito. Você está entendendo? Eu tenho uma escola de inglês para cristãos e muitos vêm, muitos se empolgam, muitos entram, muitos dizem, Deus me chamou para isso. E eles entram e o caminho já foi colocado. Eu já fiz todas as forças para preparar esse caminho para eles. E o único que eles têm que fazer é dia após dia entrar e se conectar com Ele. Mas muitos não trilham esse caminho. E por isso não cumprem o propósito por qual o treinamento, o caminho foi feito. Mesmo sendo um treinamento com propósito, mesmo sendo um treinamento que te ensina com a Bíblia, mesmo estando rodeado por outros que só falam do chamado das nações de avivamento, se essa pessoa não paga o preço, não apenas de entrar pela porta da escola, mas também de avançar pelo caminho e ficar nele,
seria igual ou até pior do que ele nunca ter entrado. Pelo menos se ele não tivesse entrado, ia ter economizado seu dinheiro. Que bobagem pagar, entrar e não fazer. Se essa pessoa não paga esse preço, seria igual ou pior do que nunca ter entrado. E da mesma forma com Cristo, há uma porta estreita e há um preço para entrar por ela. Mas também há um caminho estreito que também exige um preço. Um preço de renúncia diária. Um preço de morrer aos teus desejos e tuas paixões. Um preço de submissão e obediência. Um preço de busca e de fome pelo Senhor. E apenas quem perseverar nele até o final, o caminho que já foi posto, esse será salvo. Esse será salvo, como diz as Escrituras. E a realidade é que muitos acham que tem Jesus. Muitos acham que tem Jesus, mas ainda estão presos pela velha natureza. Eles aparentam ter uma intimidade que nós sabemos que não existe sem santidade. Eles aparentam ter uma intimidade que seria impossível ter porque eles não têm santidade. E olha que doido, eles até oram todos os dias. Eles conhecem as Escrituras. Gente, eu conheço pessoas assim, afundados nos seus pecados. Tem muitos pastores lobos que oram todos os dias, que conhecem as Escrituras, que fazem parte de um ministério grande, que eles têm uma máscara muito boa da nova natureza, mas ainda estão presos e afundados pelas trevas. E o que seria a diferença entre esses e os fariseus? Que liam muito, que oravam muito, que conheciam bem as leis, que tinham grandes ministérios. Oh, mas como Deus se desagradou com esses fariseus. Eles tinham cargos ministeriais, participavam de muitas reuniões, mas eram presos ao pecado, adúlteros, gananciosos, enganadores, escondiam seus pecados detrás de uma máscara religiosa. E o que Deus mais odeia é o pecado da religiosidade. Religiosidade é alguém que diz ter intimidade com o Senhor. O religioso é aquele que diz ter alguma intimidade com o Senhor, mas quando você realmente vá no íntimo dessa pessoa, o que você vai encontrar são pecados ocultos e escondidos. Então qual é a diferença entre esses homens que diziam ter intimidade com Deus, mas não conseguiam se livrar do pecado, e os homens de hoje que dizem ter intimidade com Deus, mas continuam vez após vez caindo nos mesmos erros? Muitos irão dizer para você: Jesus é a diferença. Mas se ele realmente fosse a diferença em você, então você seria diferente. Se Jesus realmente fosse a diferença na sua vida, então você seria diferente. Porque o meu Senhor, Ele é poderoso. E quem Ele livra, verdadeiramente será livre. Quem tem um encontro com Ele, verdadeiramente é transformado. E quem passa por Ele e se entrega a Ele, passa a ser diferente. Faz sentido o Criador do universo? Faz sentido o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, se humilhar num corpo humano, levar os seus pecados na cruz, morrer no seu lugar, pegar a chave da morte e vencer o pecado, tudo para que você continuasse vivendo da mesma forma? Faz sentido isso?
A Bíblia diz que quem Jesus libertou de fato é liberto. A Bíblia diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Algo tem que estar diferente em você. Em 1 de Pedro, capítulo 4, diz assim, estou terminando, jovem. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Você está ouvindo isso? Jesus morreu na cruz para que no tempo que te resta nessa terra, você não viva mais para satisfazer os teus maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O que Jesus falou para aqueles que falaram, Senhor, Senhor? Ele falou, vocês não são conhecidos porque não fizeram o que? A vontade de Deus. Ou seja, porque não romperam com o pecado. Porque no tempo que lhes restou não viveram. Porque no tempo que lhes restou continuaram vivendo para satisfazer os seus desejos humanos. Olha o que diz aqui, jovem, ouça essas palavras. Talvez você não está ouvindo na noite que está sendo ministrada, talvez você pegou no YouTube, num momento aleatório, talvez você está no seu carro, talvez como eu, você está no seu bike, indo para a academia, ouvindo essa palavra, que eu faço isso todos os dias. Olha o que diz, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e as farras e no adultério, na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lançam com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Olha, essa não é uma noite de julgamento, é uma noite da graça do Senhor. Mas, Ele virá como um grande juiz. E enquanto você ainda pode se arrepender, arrependa-se. Porque cada um terá que prestar contas. Diz aqui, verso 5, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também até os mortos. Mistérios. Para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Você está entendendo? Você já passou, jovem, suficiente tempo preso ao pecado. É tempo de viver aquilo, a razão por qual Jesus morreu nessa cruz. É tempo de ter intimidade com teu Senhor. Mas como eu disse no começo, é impossível você ter intimidade com Deus se você não vive em santidade. Pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Não se atreva a testar a palavra do Senhor dessa forma. Não se atreva a viver uma vida cheia de imoralidade e ver se no dia final você verá Ele. Pois certamente não o verás. Então eu termino dizendo que a velha condição não terminou quando o Novo Testamento começou. Pois ainda há bilhões de pessoas que não têm experimentado do Novo Testamento, que não têm experimentado dessa nova natureza. Jovens, o que acabei de pregar é o Evangelho de Cristo, que as nações precisam ouvir, não uma bajulação. Eles não precisam uma mensagem fofa, porque não é fofo que eles estão vivendo. Eles precisam o Evangelho,
que como uma espada rasga o coração, e eles entendem e veem quão podres e mortos eles estão. Eles não são tadinhos. Eles estão morrendo nos seus pecados. E nós precisamos ir e mostrar para eles essa condição. Precisamos mostrar para eles a verdadeira graça, a verdadeira santidade, a verdadeira intimidade com o Deus Criador. E você que está ouvindo essas palavras, e você fala: Davi, hoje foi como um espelho e eu vejo quão sujo eu estou. Você quer viver em santidade? Você quer saber como andar na nova natureza? Então fique aqui. Porque aqui nós somos mensageiros do Senhor. A dizer para uma geração: arrependam-se. Voltem. Voltem à intimidade. E talvez você nunca foi ensinado assim. Pode ser que você venha de um background, de hipergraça. Ou você vem de uma igreja extremamente religiosa, onde simplesmente apontam os dedos, mas nunca te ajudam. Sim, hoje talvez eu apontei um dedo para você e eu falei: você está na hora de viver o teu chamado a ser santo. Mas quem está aqui? Os jovens que estão participando do Step One, os meus discípulos, as pessoas que nós cuidamos. Comece a encher aí o chat, galera, da OC. Vão saber que a gente não apenas aponta. A gente aponta, chamamos e dizemos: vem. E ensinamos. Dizemos: vem, porque um dia nós aprendimos como viver em santidade. E agora, o bom pastor vai chamar a ovelha, colocar ela no rebanho e ensinar ela a andar em intimidade. Então, em alguma parte dessa tela, agora você vai ver um QR Code. Esse QR Code é para você fazer uma inscrição. Se você quer participar do Step One, que é uma reunião que eu faço todas as quinta-feiras com jovens que conheceram o nosso ministério como você está conhecendo agora e quiseram entender mais das palavras, aprender mais, ser mentorados, ser ensinados. Todas as quintas eu entro no Google Meet, estou lá aí com eles, face a face, eu conheço eles. Tem muitos jovens lindos lá, cujo eu estou ensinando, cujo eu estou, de uma certa forma, começando a discipular, preparando-los. E eles estão avaliando a mensagem, pois vocês têm o papel de nos avaliar. E eu estou avaliando eles para ver se verdadeiramente querem compromisso. E alguns de lá, que têm fome e sede, e dizem: aqui verdadeiramente está o reino de Deus. Eles que são fiéis, compromissados, nós chamamos e começamos a discipular um a um. Eu tenho meus discípulos. Pablo tem seus discípulos, né? Vinhateiro, quase. Esther também, quase. Mas nós estamos cuidando de vidas. Pablo também ajudando com os adolescentes, Esther com as crianças, porque nós nos importamos com todos, dos mais pequenininhos aos mais velhinhos. Sim, eu sei que tem alguns velhinhos aqui ouvindo essa palavra. Amém? Então vocês podem fazer seu cadastro e vir e participar desse momento com a gente. Vamos orar então? Vamos orar. Antes disso, eu só quero que você entenda algo, você que está ouvindo. Tudo que eu estou ensinando hoje, primeiro, eu recebi como uma espada que penetrou meu coração, assim como alguns de vocês. Porque eu era um fariseu. Eu orava, eu jejuava, eu falava da palavra, eu ensinava a palavra para o Brasil. Mas eu não tinha intimidade com o Senhor, porque eu não tinha santidade. Mas hoje eu conheci o verdadeiro poder da graça de Deus. Amém? Então vamos orar. Clamem para essa graça hoje te tocar.
E a verdadeira graça te ensinará a viver uma vida santa, como diz as Escrituras. Feche seus olhos, Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse ensino. Como é lindo nos lembrar vez após vez de tão grande amor que Tu tens para nós. De tudo que tens feito para restaurar em nós intimidade. Pai, hoje eu me coloco como intercessor por aqueles que estão aqui e ainda estão presos ao pecado. Ainda não têm abrido mão da luxúria, da cobiça, da imoralidade, da mentira, da fofoca. Aqueles que ainda estão afundados e presos pelas trevas. Mas hoje Tu estás aqui, Jesus. Hoje o Teu poder para libertar está aqui. Então eu oro, pedindo que a Tua graça venha abrir esses corações e gerar neles um verdadeiro arrependimento. E que essa graça venha acompanhar eles, atraindo eles aos verdadeiros ensinos. Muito obrigado, Senhor. Eu coloco esses jovens nas Tuas mãos. Levanta eles, ensina eles, Pai. Fortalece eles, dá coragem para eles pregar essa boa nova. Essas boas novas. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, jovens. Olha, vocês sabem, eu vou até as nações e vou pregar essa mensagem. E a pergunta que eu tenho para vocês é: quem que vai comigo? Coloque aí hashtag eu irei. E nos vemos juntos para ouvir a palavra na terça-feira do Pastor Cris. Amém? Boa noite, estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima.